corretamente esse formulário de presença, porque é ele que garante a vocês a certificação. Então, ao final do evento, próximo ao final dessa conferência, videoconferência, será colocado o link da, da, do formulário de presença. Então, é importante que vocês preencham, certo? Terceiro aviso. A certificação, ela será enviada 2 semanas após o término do evento. Então, algumas pessoas que já haviam perguntado no privado, e se essa é a dúvida de mais algumas outras pessoas, estamos trazendo esse esclarecimento, tá bom? Por último, coloquem as dúvidas, as perguntas, os comentários e as colocações de vocês no chat, e nós iremos então repassar essas perguntas para a professora Aparecida, tá bom? Sem mais delongas, agora quero apresentar a nossa docente desta noite, Aparecida Brandão, que é doutoranda em Ecologia Humana e Educação, atualmente, né, pela Universidade do Estado da Bahia, que possui mestrado em Educação também pela Universidade, na verdade, Universidade Federal do pela Espírito Santo. Federal do Espírito Santo, e é graduada em Letras pela Universidade de Pernambuco, UPE, da qual atualmente é docente, atuando na área principalmente de literatura. Professora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, e agora passamos a palavra para você. Por nada, Wesley, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a literatura, né? Então, quando você me telefonou, eu realmente, naquela semana, eu estava com muitas demandas de trabalho, mas aí eu sou da literatura, eu nasci pela literatura, sou devota da literatura, então eu não poderia jamais dar um não a um convite desse, que para mim só me traz prazer estar aqui para a gente debater um pouquinho, né? Dizer a vocês que, só consertando um pouco o que o Wesley falou, eu sou doutoranda no curso de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental da UNEB, né? Gestão Ambiental da UNEB. Então, alguém poderia até depois perguntar. Há algum som que está interferindo. Por favor, vocês poderiam desligar os microfones para que não haja interferência? Obrigada. Então, Pode vejam continuar. bem, iniciando, eu quero dizer a vocês do lugar de onde eu estou falando, né? O lugar de onde eu falo é o lugar daquela que é devota da literatura. Eu não vou colocar a palavra professora, porque eu me pergunto até hoje se é possível ensinar literatura, né? Já que literatura é fruição, é prazer, né? É aquele contato gostoso com o mundo através do livro, né? Então, eu começo colocando para vocês, né, uma história que a gente pode partir dela para a gente começar a discutir, né, essa literatura e sua dialogicidade com outras áreas do conhecimento, com outras disciplinas, com outros componentes curriculares, e a gente vai ver como isso é possível, certo? Então, eu começo colocando a literatura aí numa trilha de uma floresta, né? Digamos que a literatura é uma grande floresta. Vão imaginando aí, viu? A gente tem que mexer um pouquinho agora com o nosso imaginário, com a nossa possibilidade de adentrar esse universo maravilhoso, certo? Que para mim é que eu me sinto muito à vontade de mergulhar, de estar dentro dele. Então imagine aí, né, que a literatura é uma grande floresta. Penetrar e movimentar-se nela é difícil, né, como em toda floresta. Numa primeira etapa, percorremos as trilhas já abertas e conhecidas. Claro, se você vai entrar numa caverna, numa floresta, você vai logo pelos meios que já foram explorados, né? Que já foram trilhados, que já são conhecidos, não é isso? De posse destes caminhos, querendo conhecer melhor a floresta, empreendemos a abertura de novas trilhas. É uma procura que entusiasma, por isso é gratificante, contudo misteriosa. Quem quiser eleger o caminho como o único,
convirá, que é limitar o conhecimento da floresta. Só se conhecerá a floresta penetrando nela. E é isso que nós vamos fazer agora à noite, né? Nós vamos penetrar nessa floresta encantada. E não adianta a gente querer ir só pelos caminhos já percorridos. Vamos percorrer outros caminhos. Isso é o que torna a literatura mais envolvente, mais prazerosa, certo, gente? Então, eu falo desse lugar de defensora do conhecimento de mundo que nos permite a literatura. É desse lugar que eu vou falar. E aí, dentre tantos temas que eu pensei em trabalhar com vocês, porque eu faço pesquisa em literatura e direitos humanos, um trabalho que eu nunca deixei de fazer, né? E alguém pode perguntar, professora, por que você está fazendo um curso em ecologia humana? Eu vou explicar direitinho a relação que esse curso mantém, certo? Com a minha devoção pela literatura. Eu fiz um trabalho com o professor Juraci Marques, há uns anos atrás, na linha da ecocrítica. E aí eu lembro que a obra inicial que a gente escolheu para trabalhar, que eu escolhi os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Então, a partir dos Sertões, eu fui penetrando nessa floresta, né, literária, que é o texto literário, né? E no caso aí foram os Sertões de Euclides da Cunha. Então, a partir dessa perspectiva da ecocrítica, essa relação da literatura com o meio ambiente, eu comecei a me apaixonar também por essa outra possibilidade de pesquisa com a literatura. Depois eu enveredei pelo caminho da literatura, porque uma coisa vai puxando outra, né? É aquele fio de Ariadne mesmo, né? Então, eu fui para a literatura e os direitos humanos, certo? Uma perspectiva que me abriu vários caminhos de reflexão, de conhecimento de mundo, de conhecimento de leis, de conhecimento de direitos, de deveres e assim por diante. Então, a minha vida toda tem sido dedicada, né, a essas descobertas que a literatura possibilita. Então, como eu dizia, eu teria que escolher um tema para a gente trabalhar hoje, porque o tempo que a gente tem é curto, é um tempo relativamente curto, e não dá para a gente explorar todos esses temas e muitos outros que a literatura, né, é uma fonte inesgotável, né, de sugestões, né, e de temas para se trabalhar, tá certo? Então, falei um pouquinho sobre os meus trabalhos e o que foi sobre esses tentáculos, vários tentáculos que a literatura traz, e agora a gente entra, né, no tema de hoje, que é aprendendo e ensinando o sertão com a experiência literária. Por que eu escolhi o sertão? Né, os sertões, certo? Porque, por dizer respeito ao meu lugar de vida, de experiência e de aprendizagem, certo? Esse foi um trabalho que eu realizei no PIBID, porque ele é um trabalho que puxa, né, uma discussão na linha da interdisciplinaridade. Como eu já falei para vocês, a literatura é trans, é plus, o que vier, né? Transdisciplinar, pluridisciplinar. Talvez a palavra que eu acho que vai fechar melhor com a palavra literatura, né? É essa coisa do plural, da plurissignificação que ela nos permite vivenciar. Eu quero fazer aqui abrir um parênteses para dizer que eu não gosto de trabalhar por esse meio. Eu gosto de trabalhar olhando no olho do outro, né? Para que a gente possa interagir melhor. Porque a gente se olhando, a gente estando frente a frente, a gente lê o outro, a gente compreende melhor o outro. Mas já que a gente está vivendo tempos, né, diferenciados, tempos extremos, a gente vai por aqui mesmo, porque a tecnologia também está aí para contribuir. Certo, gente? Então, voltando para o tema de hoje, que é um tema que se volta para essa possibilidade e multipossibilidades de diálogo da literatura com outras áreas do conhecimento, a gente começa, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a literatura dialoga com a matemática, por exemplo, com a biologia, com a geografia, com a história, e aí por diante, certo?
Roland Barthes, que é um autor, que, embora estruturalista, mas eu gosto muito dele, o trabalho dele foi voltado mais para a linguística mesmo, né? Depois ele enveredou pela literatura. Ele diz o seguinte, né? Vejam, é o que eu penso também, vejam a importância que ele dá ao evento literário, né? Se por não sei que excesso de socialismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma. É a disciplina literária, que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Então, isso para mim foi um mote para esse trabalho, certo? Foi um mote porque eu já vinha percebendo essas relações. Claro que ele chegou, como ele diz, né? Talvez ele tenha ele tenha sido extremista, certo? Mas é isso mesmo. E a gente vai, a partir de agora, compreender essas relações, né, da literatura, e vamos começar pela matemática. E eu vou trazendo exemplos de obras. Depois eu vou para um segundo momento, que eu quero falar um pouco sobre o meu trabalho com a literatura e os direitos humanos, certo? Então, esse é o tema central, mas eu vou depois puxar um pouquinho para os direitos humanos, que hoje é uma discussão que está aí na superfície, que a gente não pode realmente deixar de falar sobre, né, essa relação muito dinâmica. Então, pode passar, Wesley. Wesley? Oi, Então, Pro. literatura e matemática, uma boa discussão. Eu faço como pergunta, mas aqui eu já afirmo, porque eu já tenho essa experiência, né? Então, eu começo aí com um trecho, né, da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? Na palma da mão, as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fizera contas com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouvira falar em juros e prejuízos e prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Sobressaltava-se, escutando-as. Evidentemente, só serviam para encobrir ladroeiras, mas eram bonitas. Então, vejam bem, o que é que a gente pode tirar desse texto aí, da relação com a matemática, né? Um professor de matemática, diante desse texto, certo? Porque todo professor é professor de texto, seja ele de matemática, de física, de química, de biologia, ele é um professor de textos. Nós somos professores de textos. Aí entra a questão de que tem palavras aí que para ele são palavras que ele só sabe que está saindo logrado, né? Porque ó, sempre que os homens sabiam, eles diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Então, aí aparece, né, a palavra, depois vai aparecer a palavra juros, e aí ele não sabe bem essa linguagem. O que é que o professor de matemática pode pegar com um trecho apenas, né, dessa obra de Graciliano Ramos? É pegar o juro, né? Além do aluno estar lendo a obra, certo? É uma obra que é um conhecimento do sertão, do que é o sertão, certo? Claro que a gente vai fazer mais adiante uma crítica, porque esse sertanejo que aparece nessa geração aí, né, de 30 no romance, é uma geração de pessoas que são vitimadas, certo? Por exemplo, diferente de você pegar um Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas, que o sertanejo lá é um sertanejo que ele não se sente vítima, ele não é vitimizado, mas ele é quase que o herói, ele é o herói da obra. Mas a gente pegando um texto cá nosso do sertão, né, nós estamos aqui, eu acho que. Eu vi gente aqui do Rio Grande do Sul, mas eu sei que tem muitos alunos aí da UPE, pelos rostos que estão aí presentes. Então, nesse momento aí, o que é que o professor pode aproveitar, né? O professor de matemática, ele vai desprezar a obra? Não. Ele vai pegar essa questão dos juros, da matemática, certo? E da noção do emprego dos juros aí para o aluno, certo? Então, mais adiante o texto disse, às vezes decorava algumas e empregava-as fora do propósito. Depois esquecias. Para que um pobre da laia dele usar a conversa de gente rica? Sim, a terta é que tinha uma ponta de língua terrível.
falava quase tão bem como as pessoas da cidade. E aí vai entrar a questão linguística também. O que é esse falar bem? Como é que a sociolinguística vai compreender, né, exatamente esse trecho da obra? Qual é a perspectiva da sociolinguística? Né? Então, são questões que a gente tem que se perguntar. Aí entrou um professor de matemática em cena e vai entrar um professor de linguística, né, questionando exatamente esse ponto, né, do preconceito linguístico, do falar bem, do falar mal. O que é falar bem? O que é falar mal? O que é falar correto? O que é falar errado? Então, a sociolinguística aí entraria realmente de sola, certo? Nessa questão. Aí ele diz, né? Eu parei aí. Falava quase tão bem como pessoas da cidade. Se ela soubesse falar como Sinhá Terta, procuraria serviço noutra fazenda, haveria de arranjar-se. Não sabia, nas horas de aperto, dava para gaguejar, embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos aperreada. Por isso, esfolavam-no, safados, tomar as coisas de um infeliz que não tinham de cair morto, não viam que isso não estava certo, que iam ganhar com semelhante procedimento. Então, aí é um texto de Graciliano Ramos que nos traz, né, esse diálogo, e é um diálogo que pode ser proveitoso, né, tanto na matemática como na linguística e na sociolinguística, certo? O professor pode levantar questões a partir desse pequeno trecho da obra. Bem, depois a gente parte para a geografia. Gente, é um estudo geográfico do sertão, certo? Então, é um estudo que é um jeito prazeroso de ensinar, traz um jeito prazeroso de se ensinar também a geografia a partir do texto. Basta a escola eleger essa obra inicialmente, certo? E dizer, bem, já que as escolas hoje procuram trabalhar nessa perspectiva da interdisciplinaridade, eleger uma obra. Eu estou colocando o exemplo aqui de Vidas Secas, mas eu vou trazer outros exemplos, certo? Então, a geografia, o ensino da geografia está muito presente nela como um todo, certo? Então, aí eu peguei só um trechozinho, só para enriquecer a discussão. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. A questão social aí presente, né? Eu sempre disse aos meus alunos, né, que com a arte a gente questiona o quê? A ordem estabelecida, certo? Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Olha a dimensão aí matemática das 3 léguas. O que é uma légua, certo? Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. O que é a caatinga na geografia? Então, são questões que a gente vai, né, organizando, certo? E reorganizando. E a prática, a nossa prática pedagógica, vai caminhando por essas vias, certo? Tinha deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. O que é isso, né? Como esse chão, né? Sertanejo, né? Isso é o nosso chão. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Então, aí tem uma outra imagem muito forte, e aquela imagem que a gente costuma ver, né? Do solo todo rachado, né? Por que esse solo fica assim? Qual a formação desse solo aqui no sertão? Então, vejam que eu estou colocando pequenos exemplos, porque o tempo que nós temos é pouco, né? Pode passar, Wesley. Então, literatura e história. Gente, aqui é complicado a gente escolher um texto, e eu mudei um pouquinho para que a gente saísse também lá da seara do Graciliano Ramos, certo? E como são vozes que se cruzam, certo? A literatura, né, é o que? A história do homem contada pelo próprio homem. Então, não tem como não ter esse link com a história, certo? Aí eu peguei um trechozinho aí,
né, de Moacir Clay, né, da obra O Sertão Vai Virar Mar, quando ele diz assim: naquele ano de 1897, era uma coisa que ele não via no país. A República havia sido proclamada há 8 anos, e os brasileiros, segundo ele, ainda viviam no marasmo monárquico. O fato é que aquela história de Canudos já estava chamando a atenção do país inteiro. O governo federal resolveu tomar providências. Uma nova expedição foi formada sob o comando do coronel de infantaria Antônio Moreira César, que tinha fama de grande debelador de revoltas. Ele estava chegando do Rio Grande do Sul, onde enfrentara com êxito a rebelião conhecida como Revolução Federalista. Então, aí tem, né, que é um trecho extraído da obra O Sertão Vai Virar Mar, de Moacir Clay. Então, essa obra aí, ela também faz esse diálogo, é literário, porque é uma releitura dos Sertões de Euclides da Cunha, mas é uma obra literária, certo? Então, a literatura e a história, é muito difícil hoje a gente saber onde começa, né, a história, onde termina a história literária, certo? Porque há um diálogo muito profícuo entre ambas, certo? Então, vamos adiante. A literatura dialoga com a literatura. O sertão vai virar mar e os sertões numa relação homem-natureza. Então, já pegando aí, né, os sertões de Euclides da Cunha, a gente vai observar, né, exatamente que os sertões, a gente sabe que é uma obra que ela é literária, mas ela também é documental. Ela é antropológica, ela é sociológica, ela é geográfica, né? Ela traz geografia, certo? Então, é outra perspectiva de diálogo entre a literatura e a história, a partir aí já da obra inicial, que é Os Sertões, né? São os Sertões de Euclides da Cunha. Então, Os Sertões, obra que tem como ponto central a luta de grupos rurais do sertão baiano, guiados por um líder messiânico e tropas do governo, conflito que se transformou em guerra de extermínio, terminada em 1897, a Guerra de Canudos. Produção de cunho literário histórico, produção de cunho literário, histórico, geográfico, geológico, climatológico, antropológico, social, político, econômico, onde também se discute uma alternativa para o problema da seca e para a viabilização do sertão. É uma obra que eu, pessoalmente, faço grandes críticas em relação à visão que ele tem do sertanejo, né? Que o Euclides da Cunha vai trazer dos sertanejos, certo? Mas dá um diálogo assim, como eu vou dizer, como eu disse, né, profícuo com a literatura, porque ela é literária também, certo? Então, aí, a gente, indiscutivelmente, é uma obra que todo aluno precisa ler. Pode passar. Literatura e biologia. Possível? A pergunta que fica para vocês. Vão analisando aí as perguntas que eu estou, né? Mas no sertão, quem achar mel, sabe? Essa é de uma obra nossa, Pedrolina, aqui de Petrolina, de seu Antônio Padilha, certo? Uma obra que ela, indiscutivelmente, ela aborda, numa visão romanceada, né? Ela traz a história aqui da cidade. Mas no sertão, quem achar mel, sabe achar água, pois a natureza inteligente e bonançosa juntou ambas na mesma umburana. Pau que dava madeira para cercas, portas e janelas para casas, cambão para domar boi, dava água também, nas emergências, no centro da caatinga. Todo vaqueiro sabia disso. No tempo de chuvas, a umburana, precavida, guarda água para o tempo da seca. Corta-se o nó no galho grosso e a água jorra, amarela, travosa, mais pura e fria. Então, esse trecho aí é de Pedro e Lina, para quem não é daqui, não é? É um autor petrolinense, certo? Que conta, como eu coloquei, né? Numa visão romanceada, a história aqui da formação da cidade. Então, aí o que é que a biologia vai explicar, né? Vai explicar exatamente que aqui no sertão, que o sertão é viável, né? Por ele mesmo, entendeu? Que a umburana, ela guarda a água, ela, para na época da seca, ela matar a sede do sertanejo. E aí ele vai fazer um estudo sobre toda a nossa vegetação, sobre toda a nossa flora aqui, entendeu? Então, há um diálogo, assim, que
é fundamental com a biologia também, certo? Vamos? Porque a hora passa muito rápido. Então, gente, pode deixar esse primeiro slide aí. Agora eu abro um parênteses aí para a gente discutir um pouquinho sobre literatura e direitos humanos. É uma pesquisa que eu venho fazendo já há algum tempo e que eu, inicialmente, elegi 3 obras, certo? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Essa obra aqui, que eu acho que todos os alunos deveriam ler, que é A Terra dos Meninos Pelados, também de Graciliano Ramos, e o 15, de Raquel de Queiroz, certo? Então, como é possível trabalhar os direitos humanos? Olha, hoje a grande discussão nas escolas e aí, né, no cenário político, né, no cenário educacional geral na sociedade, é exatamente em relação ao bullying, certo? O bullying que é praticado nas escolas e fora da escola. Então, vocês vejam, é uma obra aqui da década mais ou menos de 40, essa obra aqui, e que Graciliano Ramos já trabalhava muito bem a questão do bullying, certo? É a história de Raimundo. Raimundo era um menino pelado que tinha um olho preto e outro azul. E que ele sofria muito bullying com isso, e aí ele sonha no imaginário dele, ele vai criar uma cidade para que só tenham meninos pelados como ele, e com 2 cores, né? Nos olhos, né? Uma cor preta, a cor preta e a cor azul. Então, essa obra aqui, certo? É uma obra que todo professor de literatura deveria ter em mãos e trabalhar com seus alunos, porque ela aborda a questão, ela questiona, na verdade, né, essa questão do bullying, tá certo? Outra obra que eu trabalhei foi o 15. O 15 eu trabalhei a questão dos campos de concentração aqui, né, no Ceará, tá certo? Raquel de Queiroz, ela escreve o 15, ela fala da seca de 15, né? Onde o governo cearense mandou construir verdadeiras cercas, mandou cercar, e ali ele trazia o quê? As pessoas que vinham, chama, entre aspas, que a gente vai dizer, são os refugiados, né? Mas os retirantes que fugiam da seca. E as pessoas da cidade, para não enfeiarem a cidade, exigiram que o governo construísse os campos de concentração. E, pasmem, no Ceará, os campos de concentração foram realmente currais humanos, e Raquel de Queiroz vai denunciar isso no 15, né? Morriam cerca de 400 pessoas por dia. Essas pessoas eram amontoadas, umas, né, em cima das outras, o que gerava, se proliferavam muitas bactérias, né? E aí a morte era uma constante. Então, é uma obra que, inquestionavelmente, dá um bom trabalho, né? De história também, certo? E uma grande pesquisa com com os direitos humanos, certo? Eu já falei de Vidas Secas, que é também uma outra obra que dá um trabalho magnífico com os direitos humanos, certo? E depois eu já falei para vocês sobre o meu trabalho porque o tempo é curto, e a literatura, gente, é o mundo, né? É essa metáfora né? Que diz do mundo. Então, é muito complicado a gente, em 40 minutos de fala, a gente conseguir colocar todas as possibilidades que a gente tem com o trabalho literário. Dizer a vocês, aí tem alunos, tem professores, naturalmente, de literatura, né? Que uma obra literária, ela não morre no seu tempo de produção, né? Se você trabalha hoje com Castro Alves, naturalmente você pode fomentar o diálogo com Castro Alves, né? Com autores de 600 anos atrás, com Machado de Assis, seja com qualquer autor de séculos passados. Porque o Bakhtin, ele dizia que o ensino com a literatura deve ser carregado de uma obra ou de uma vida póstuma com muito sentido. É trazer essa vida póstuma, né? Constituída de sentido, de significado, certo? É você trazer para o hoje, porque nada está absolutamente morto, principalmente na literatura. Inicialmente era essa conversa que eu queria ter com vocês, certo? E agora a gente abre um pouquinho para conversar, porque eu estou me sentindo estranha, porque não estou diante de vocês, entendeu? Mas
fiz o possível para me fazer entender, mesmo com a mediação aí da tecnologia, certo? Perfeito, Pro. Nós não temos perguntas escritas, mas a gente vai abrir um espaço aqui para perguntas oralmente mesmo. O pessoal pode abrir o microfone. Eu só peço que, para a gente organizar, vocês vão se inscrevendo, colocando aí quem quiser falar, tá bom? Eu vou iniciar, Pro, né, nossa conversa aqui, Certo. justamente chamando a atenção para esse aspecto da interdisciplinaridade, né, que a professora Interdisciplinaridade. trouxe para nós. Então, a gente vive, né, nesse momento em que acho que a educação caminha para o interdisciplinar e, quiçá, para o transdisciplinar, né, em que todas as áreas do conhecimento elas convergem para uma coisa só. Afinal de contas, é conhecimento e o conhecimento ele se completa. Então, achei fantástica a sua explanação ao trazer a literatura, porque nós podemos pensar então, né, abordagens para trazer diversos conhecimentos para a sala de aula. Então, fantástico. Parabéns, Pro, pela sua exposição. E agora dou oportunidade para os demais que quiserem. Pode falar. Eu estou vendo ali que alguém pediu a palavra aqui, né? Perfeito. Tem Pode falar. alguma pergunta aí a ser feita. Professora, boa noite. Boa noite. Fiz o curso de letras porque tive uma grande professora de literatura como a senhora e Obrigada. dou aula no ensino médio e muito me deixa triste que boa parte dos nossos colegas não gostam de dar aula de literatura e pensam que os meninos nunca vão usar a literatura, sendo que ela é expressão de momento histórico, faz link com a nossa realidade hoje. E eu queria saber da senhora como a senhora trabalha a literatura. A senhora citou em alguns livros, né, nesse trabalho interdisciplinar. Como a senhora vê essa outra possibilidade? De trabalhar com esses livros? E, primeiro, como trabalhar com esses colegas que não veem a importância da literatura para os meninos, né? Com essa argumentação de que eles não vão usar isso na vida deles. E segundo, como que a senhora faz esse trabalho de sala de aula com a literatura? Muito obrigada. Tentar, né? Nada. Não vou trazer a receita, certo? Eu vou colocar para você como eu faço, né? Porque se eu soubesse a receita, estaria fazendo correto, né? Mas a gente tenta, né? Bem, uma das coisas que eu tenho sentido, né? E aí, na minha pesquisa de mestrado, eu coloquei isso, né? Uma das coisas que eu tenho sentido, que a gente tem sentido, é que, infelizmente, a escola, ela prega um discurso que desestimula o aluno. Quando ela diz, por exemplo, Machado de Assis escreveu para a escola, Machado de Assis escreveu para o mundo, né? Então, eu sempre procuro deixar... Eu vou dizer para você um gênero que eu gosto muito, é o conto. Porque o conto, veja bem, ele é condensado, né? É uma história breve. E, geralmente, eu começo com contos. É mais gostoso. Você faz um círculo na sala de aula, você começa a sua aula contando, vai com um conto de Machado de Assis, que ele traz o xiste, o risível, né? Ele tem contos maravilhosos, onde ele coloca a gente ri com os contos. Então, leva esse tipo de conto. Leva um texto, por exemplo, do Fernando Sabino, que é aí tão atual, né? Certo? Do Rubem Braga. Vai levando esses autores para que o aluno comece a penetrar nesse mundo desses autores, certo? E eu vou lhe dar um conselho, não é uma receita, mas que deu certo lá quando eu trabalhava com ensino médio também. Eu levava muitos contos. Começava pelo conto. Todo dia a aula, a primeira coisa que eu fazia era a hora do conto. E depois eu pedi a eles que fossem levando também contos, que lessem um conto em casa e que levassem para a sala de aula para dividir com os colegas. Então, gente, a literatura traz múltiplas, né, possibilidades de trabalho, tá certo? E uma delas é você alinhar o tempo passado com o tempo presente. Olha, o que era que Castro Alves denunciava no tempo dele? A escravidão, os maus tratos
né? Pelos quais os escravos passavam, né? Ele era abolicionista. E aí eu fiz um trabalho com uma turma e eu perguntei o que Castro Alves denunciaria hoje. Gente, foram trabalhos maravilhosos, certo? Aí, naquela época, tem a feira do INSS, que hoje não é mais INSS, é outro nome. Eu não sei mais nem que sigla é. Aí o aluno colocou, professor, ele denunciaria a feira do INSS. Ele denunciaria as condições de vida dos sem terra, dos sem teto. E aí fizeram um trabalho realmente. Então tem que ir por essa linha do lúdico, começar pelo lúdico, e depois aí você vai explorar, né? Você vai aprofundando, você vai mergulhando naquela, você vai, digamos, trilhando aquela floresta, que eu falei no início, certo? Trazendo a complexidade maior. Porque, como eu disse para vocês, ensinar literatura, gente, é uma coisa que me incomoda. Dizer assim, eu ensino literatura, eu vivo a literatura. Literatura é vida, né? É essa metáfora da vida, do mundo, tá certo? Então, eu penso que você vai romper um pouco com esse paradigma tradicional, né? Primeiro, porque muitos professores têm na literatura apenas um complemento de carga horária, isso é terrível, né? Muitos professores fazem, os que fizeram letras, né, fazem, ou se estão fazendo, fazem com os olhos voltados para o ensino da gramática. Aí, quando ele chega na escola, o currículo escolar é um currículo que é defasado. A matriz curricular é defasada, porque a literatura aparece ali, realmente aparece como digamos, um pequeno gancho ali que o professor, não é nem gancho a palavra, é uma sobra de aula que fica e que o professor aproveita para trazer um texto ou outro, certo? Porque a escola se volta muito para a gramática. Eu não quero criar uma guerra aqui entre a gramática e a literatura, não, certo? Eu quero apenas dizer que a literatura devia ter seu espaço na malha curricular. Era muito importante isso, certo? Porque ela pede passagem mesmo, ela continua pedindo passagem. Certo? Respondi. Professora, Diga. temos uma pergunta aqui pelo chat da Tarliene Marques. Ela diz o seguinte: é muito difícil conciliar essas interdisciplinaridades na escola com os outros professores e até mesmo com a escola? É difícil? É o que há de mais difícil. Eu vou dizer para você, um projeto, na escola, eu trabalhei em várias escolas, e uma delas, a gente fazia um projeto interdisciplinar. Eu sempre tive um pé atrás com projetos. Eu gosto de políticas. Políticas se efetivam. Projetos têm um caráter de terminalidade. Inclusive, eu participei de várias culminâncias de projetos de leitura nas escolas. Eu ia para a escola, né, era convidada para fazer uma palestra sobre leitura, por quê? Porque era a culminância do projeto de leitura. Quer dizer, a culminância era ali e a continuidade, certo? Aí o projeto interdisciplinar, ele é trabalhado nas escolas com esse caráter de terminalidade. Em dezembro termina, tem um encerramento. Né? A gente tem que ter políticas, né? Políticas de ensino, não projetos de ensino, certo? Eu vejo por aí. E é difícil trabalhar, porque a gente sabe que não é fácil. O professor que tem a carga horária agora, né? Tem a aula dele para o encontro com os colegas, é só dentro da, por exemplo, só o professor de geografia está discutindo, só o de língua portuguesa está discutindo, só o de biologia. Então, isso, né, vai criando o quê? Os guetozinhos, né, na escola. Então, cada um no seu pedaço, na sua seara. Aí isso dificulta, é uma das dificuldades. Porque aí são variáveis, grandes variáveis que a gente tem, né? Eu estou citando apenas uma, que é muito complicada, realmente é. Pela própria organização da escola. Talvez com as escolas aí de tempo integral a gente sinta que a coisa possa melhorar, né? E aí a gente vai ter mais tempo de se integrar ao outro, de dialogar com um colega, nessa linha da interdisciplinaridade. Perfeito. Professora, agora o Leandro Mendes, professor Leandro Mendes quer fazer uma pergunta. Eu vou abrir o microfone, Leandro, você pode falar, tá bom? Boa noite, professora, boa noite a todos. Eu sou de Paranaguá, no Paraná, e eu me formei há alguns anos e fiquei muito tempo fora da sala de aula. Mas há 2 anos atrás, eu escolhi retornar para a sala de aula. Quando eu estava no terceiro ano, eu tinha uma professora que
marcou a gente como literatura. E foi, acho que, a única professora que nos ensinou literatura de fato. E aí entrei na faculdade, eu fui para a área de linguística, me formei. E quando eu voltei para a sala de aula, eu tive um encontro com a literatura. E eu sempre falo assim, falo duas coisas que eu queria contribuir com os meus Muito colegas, bem. que o que deixa o aluno inteligente, que dá ao aluno a visão de mundo, é a literatura. E o quanto isso faz para a vida acadêmica deles. E a literatura, ela não se limita ao ensino médio, porque é muito pouco ensinado no ensino fundamental. E ele vai ler livros, ele vai viver à base da literatura enquanto ele lê. Então, isso é muito importante, que a literatura tem que fazer parte, tem que ser assistida, tem que ser investida, porque vai marcar o aluno e vai fazer diferença na vida do aluno. Uma outra coisa que eu falo, que foi a senhora comentou no começo da sua fala, né, que a literatura, ela está muito unida com o jornalismo e com a história. O jornalismo Uhum. hoje retrata o acontecimento. A história, daqui a uns anos, vai mostrar o que está acontecendo agora. Mas, ao mesmo tempo, a literatura ela vai confirmar tudo que um dia foi notícia e o que é história. Então, quando a gente vê os escravos fazendo parte de movimentos literários, é porque era o contexto fora da época. Eu tive um prazer de fazer uma coisa assim tão simples, que acho que foi um momento que eu tive esse encontro com a literatura. Nós lemos um livro, e eu falei, pessoal, agora eu quero que vocês pesquisem em fontes, em jornais, em sites, só me mandem as referências a respeito do que aconteceu. Aí um aluno encontrou num livro, outro aluno encontrou num site, outro encontrou num jornal, e aí nós juntamos todas as informações daquilo. A literatura, ele vai de encontro com a realidade e transforma, e dá aquela conhecimento do mundo. Agora, a minha pergunta que eu gostaria de falar para a senhora, de perguntar para a senhora, Sim. é por que a gente vive com tanta intensidade literatura na faculdade, mas dentro da sala de aula parece que a literatura é coisa tão rasa. A gente tem que perder tanto tempo ensinando coisas que não vai ser cobrado, que os alunos não serão cobrados, e literatura, que é algo tão importante, pode ser trabalhado muitas das vezes mais ou menos. Que isso também possa ajudar os meus colegas, os futuros professores, para priorizar a literatura em sala de aula. Sim. Obrigado. Terminou, Leandro? Gostei muito de sua intervenção, né? Assim, sua intervenção é pertinente dentro do que a gente vem discutindo, né? Eu colocava essa gama de variáveis que a gente tem, e essa é uma delas, certo? Esse é um dos gargalos do ensino hoje da literatura, é o professor não priorizar, né, o texto, mas priorizar ainda uma gramática descontextualizada, certo? Então, sua intervenção está dentro do que a gente está discutindo, certo? E dizer a você que realmente o grande problema do ensino da literatura, né, é que ele perde muito para o ensino da gramática. E quando ele está, uma pesquisa que eu fiz mostrou isso, aí na pesquisa aplicada que eu fiz, né, que muitos professores ainda usam a literatura como pretexto para ensinar gramática. Aí isso aí tira o que é o essencial da literatura, que é exatamente essa fruição, esse prazer, esse deleite, né? É esse conhecimento de mundo através né, da forma de dizer do escritor, do poeta, do artista, certo? Da subjetividade dele. Então, infelizmente, né, a gente está tolhendo o aluno de viver esse prazer, de conhecer o mundo pela literatura. É possível, é uma viagem, né? Você pega aí a questão das 1001 Noites, como ela, né, não sei, vocês devem conhecer a obra, né? Sherazade conseguiu vencer a morte pela a façanha, né? As façanhas de contar toda noite uma história para o sultão. Né? Aí ela foi adiando a morte, né? A sua morte. E não morreu, terminou não morrendo. O que acontece? O rei Xeriá, ele é traído, né, pela esposa, e aí ele diz, não, de hoje por diante, toda noite eu vou desposar uma virgem, no outro dia eu vou mandar sacrificá-la. E ele faz isso. E Sherazade entra na história, né,
e diz, não, eu vou acabar com isso. E o que é que ela faz? Ela usa a literatura, certo? A literatura oral, o texto, a oralidade. Aí todo dia ela começa uma história. No momento depois do relacionamento de Sherazade com o sultão, ela começa a contar uma história, e aí quando chega naquele momento, né, no momento do clímax, no momento que a gente fica em êxtase, ela para, ele diz, e aí? Não vai terminar a história? Ela diz, não, amanhã eu continuo. E assim, toda noite vai acontecendo isso. Amanhã eu continuo, amanhã eu continuo, amanhã eu continuo. Depois de 1001 noites, acabou um encalço do rei, né, do sultão. Oi? Quem é que está inscrito? Wesley, vê aí. Eu acho que foi só alguma interferência, Pro. Tem uma Sei. pergunta escrita, ou tem alguém? Não, tem uma pergunta escrita aqui, de Gisvaldo Félix. Ele diz: Professora, podemos dizer que a literatura é transversal? Depois, como podemos discutir essa transversalidade na literatura? Ele está perguntando em relação ao currículo, ela não é só transversal, ela é currículo. No meu entender, ela é currículo. Vocês viram que Roland Barthes falou, né? Todas as outras disciplinas deveriam desaparecer do currículo, exceto uma. E ele chama, inclusive, de ciência literária. Né? Então, ela não só transversaliza. Quem transversaliza é o quê? A educação sexual, são essas aí que transversalizam. A literatura tem que ser está viva, está presente no currículo. Certo. Temos mais uma pergunta. Acho que Moji fala assim: os alunos não têm interesse. Quais são as suas dicas para engajar os alunos? Eles ficam desmotivados com os textos, pois são difíceis de ler. E aí, qual que seria a dica? Olha, eu não tenho nada contra hoje, né? Eu tenho muitos autores aí que já fazem releituras, por exemplo, Lusíadas, né? Odisseia, Ilíada. Então, são obras que alguns autores, eles já trazem para uma linguagem mais atual, mais nossa, certo? Essa é uma forma, porque se você vai ensinar, por exemplo, trovadorismo na escola, usando o galego e português, gente, sinceramente, né? Você vai tirar o aluno, né? Você realmente vai tirar o aluno dessa trilha aí, do prazer, né? De ler por prazer. Não dá. Então, as adaptações que não fujam, né? A história, eu sou totalmente a favor, não tenho nada contra, entendeu? Ler, ler e ler são os três verbos, né? Digamos, são três palavras de ordem do dia. Certo. Professora, outra pergunta agora de Eugênia Muniz Agra. Ela diz: como a professora abordou um pouco de Os Sertões, gostaria de saber seu pensamento quanto aos escritores da literatura moderna brasileiros, se eles possuem bloqueios para escrever de forma precisa sobre regionalismo, nota uma escrita amenizada. Não, eu não percebo isso, não, certo? Como eu vejo os escritores da atualidade, eu sinto falta de mais produções hoje aqui no país, né? A gente teve um momento de efervescência aí, mais ou menos, até a década de 70, 80, e eu sinto falta dos nossos escritores, né? Mas nós temos um país de muitos escritores e de poucos leitores. O que está faltando mesmo é leitor, né? A gente vê que as mídias hoje, elas buscam, né, desempenhar esse papel, mas nada como você ter o prazer de sentir o cheiro do livro, de manusear, de marcar, de riscar, de citar analogias. Não tem nada mais gostoso do que isso, né? Então, eu sou uma apaixonada e uma defensora, certo, do livro. O livro não vai morrer. Jamais. Certo? Pelo menos enquanto eu estiver viva. Agora eu tenho aqui uma pessoa inscrita para a fala, Roberta Soares. Pode ficar à vontade, Roberta. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo bem, Roberta?
Só um minuto que eu estou acalmando uma fera aqui do lado. Fica à vontade. Professor, a fala que a senhora anterior, né, referente aos contos, eu trabalho com meus alunos assim. Porque o que eu vejo? Eles não têm interesse em trabalhar a literatura. Uma vez que você vai trabalhar, por exemplo, você falou, Lusíadas, se eu usar a linguagem, pega o Machado de Assis, se eu usar aquela linguagem como coisa que ele fala nos contos, eles vão falar, meu Deus, o que ela está falando? Eu fiz um trabalho com os alunos, com todos os contos de Machado de Assis, isso no Ensino Fundamental 2, e pedi para eles transformarem contos em desenhos que trabalhassem em formato de pizzas. Menina, foi um sucesso o trabalho. Olha aí. Cada desenho que saiu, e todos leram o conto de Machado de Assis e ficaram curiosos. Quem era? Por que ele escrevia? E por que, entendeu? Então, assim, deu um pano para manga. Então, até hoje eles falam ensino médio, fundamental. A professora Machado de Assis, ele é o cara. Eles brincam e ainda falam assim. Então, assim, é difícil a literatura, não é fácil na escola. Ensino médio hoje também não é fácil, porque eles são voltados para estilo de música, funk. Então, eles não têm essa cultura de trabalhar, sabe, uma coisa diferente. Quando você passa, ele fala assim, nossa, meu Deus, o que é isso que a professora está dando? Então, assim, eu lancei das angústias dos professores quanto à nossa literatura. E quanto à contextualização que a senhora falou, hoje, eles querem muito que a gente contextualiza a gramática dentro da leitura. Tem hora que eu acho bom, tem hora que eu acho ruim. Porque você desfoca da análise de um conto, da análise de um livro, quando você joga a gramática ali dentro. Então, você se perde em analisar uma letra de uma música. Quer dizer, você pergunta, o pronome tal na música. Mas, espera aí, eu não analisei nem a música. Então, eu acho que tem hora que se perde um pouquinho. Mas, assim, eu faço o melhor para conseguir trabalhar a literatura mesmo em sala de aula. Mas muito obrigada pela palestra, eu adorei. Muito bom mesmo. Viu? Obrigada. Você já desbravou uma trilha, né, dessa palestra, certo? Tem uma outra, hoje, né, quando digo hoje, é porque é o meu tempo, nosso tempo, trabalhar a literatura comparada é o meio mais efetivamente prazeroso para o aluno. Aí você traz o quê? Por exemplo, você está trabalhando com realismo, né? Eu quero dizer a vocês também que eu acho que eu não acredito muito nessa divisão das escolas literárias, né? Isso aí é por didatismo, certo? Mas você traz, por exemplo, lá no realismo, Madame Bovary, né? Lá na França, e traz Machado de Assis aqui no Brasil, né? Com Dom Casmurro, gente, vai fazer um estudo entre Capitu e Madame Bovary, Emma Bovary. Então, um trabalho maravilhoso. Trabalha a literatura com a música, certo? Pega as metáforas, né, da canção, pega as metáforas do texto literário. Por que tem hoje, tanto cantor, né, tanto intérprete, né, a exemplo de Fagner, né, e estão musicando os poemas de quem? De Ferreira Goulart, de Cecília Meirelles, de Flaubert Espanca, lá em Portugal, certo? Então, um dos caminhos da floresta apontam para essa literatura comparada, certo? É um dos caminhos. Perfeito, professora. Tem uma série de perguntas aqui, nosso chat está completo. Existem algumas pessoas pediram também para falar, mas para seguir uma ordem, né, lógica e respeitar o direito de fala para todos, eu vou lendo na sequência, tá bom, pessoal? Certo. A próxima pergunta é de Alaine Lopes. Professora, muito boas as suas propostas de abordagem com a prosa literária. Teria alguma sugestão dessa perspectiva lúdica para trabalhar a poesia na escola? Então, a poesia que tem. A poesia tem, você pega, por exemplo, deixa eu ver um exemplo, o Trem de Ferro, de Manuel Bandeira, né? Faz um trenzinho na escola. E daí vem o trenzinho de quê? Da leitura, certo? O aluno, né? A questão das sinestesias, né? Essa questão é muito importante, das onomatopeias também no texto poético, que traz muito, né?
Então, essa questão sinestésica do sentir, né? Do movimento. Tem, a poesia que traz mesmo, certo? Ingredientes para a gente, como mais um ponto da floresta, que eu falei no início, né? Como mais um, digamos, um ponto de bifurcação. A poesia, sobretudo a poesia, porque ela é momentânea, certo? Ela, de repente, ela traz você, né? Mexe com o seu sentimento, mexe com a sua sensibilidade, com a sua subjetividade, com a sua carga de emoção. A poesia é maravilhosa. E aí a poesia aliada à música, música é poesia, né? Isso eu não estou falando de Jojoto, né? Jojoto Todinho, esse pessoal que eu não sei nem quem é, né? Eu não estou falando, não, desse tipo de música, falando da música, da composição, né? Então, a música e poesia e música, a gente nem sabe mais onde uma termina e a outra começa, porque elas dialogam muito bem, certo? A poesia te traz mesmo, porque você pode explorar, né, o sensorial do aluno, né, as sensações, o gosto, né, o prazer, certo? Certo. E aí por diante, né? Ok, ótimo, professora. Eu queria ressaltar também que, né, no chat está repleto de elogios à professora. E na sequência, temos a pergunta de Giovana Sarti. Ela diz o seguinte: professora, gostaria de saber se você teria indicações para o processo de alfabetização científica, exercendo o cunho inter e multidisciplinar. Gosto de trabalhar temas socioculturais, mas acabo sempre apelando para os mais conhecidos, como Menina Bonita do Laço de Fita e Chapeuzinho Amarelo, por exemplo. Aí ela quer indicações. E aí ela pergunta justamente, deixa eu recuperar aqui, indicações para esse processo de alfabetização. De alfabetização. A educação infantil é muito rica, científica. né? Professora, alfabetização científica, viu? Alfabetização científica. Eu não compreendi muito esse termo, alfabetização como científica. ela colocou, exercendo o cunho Infantil, interdisciplinar. não. Porque a educação infantil é muito rica, né? Você tem o Ziraldo, você tem, né? Você tem o Maurício de Souza também. Nada contra a leitura dos gibis em sala de aula, ou para a sala de aula, ou para o mundo, que é para o mundo, né? Eu me perdi um pouco nessa expressão aí, né? Certo. Como foi a expressão? Professora, Como foi? a expressão que ela usou? Sim. Alfabetização científica. Científica. Eu não compreendi muito. Se ela quiser refazer. Certo, ótimo. Agora temos a Márcia Andrade. Ela pergunta se pode falar. Pode sim, Márcia. O microfone está à sua disposição. Márcia Está Andrade. bem. Uhum. Boa noite, professora. Muito boa a sua palestra. Eu sou de Araguari, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou da floresta da literatura, né? E literatura, quando a gente ouve a palavra literatura, nós só relacionamos a leitura, né? A senhora acredita que a boa condução do aluno, principalmente no ensino médio, pela literatura, depende do professor como mediador? E um professor que é bom mediador, ele tem que ter uma formação para a mediação da leitura, porque a leitura literária, ela deve ela deve alcançar a culminância com o letramento literário. Sim. Né? A senhora acredita que essa boa apresentação da literatura ao aluno depende do mediador da leitura, que é o professor, né? Com certeza. Que a senhora diz que muitas vezes o texto literário é usado para aula de
de norma linguística, né, para a gramática, e isso acaba empobrecendo o texto literário, acaba reduzindo muito toda a grandiosidade da literatura, né? Sim. Um bom professor de literatura tem que ser um bom leitor? Com certeza. Eu digo isso aí sem pestanejar. Ele tem, você ser professor de literatura, né? E não ler, né? Como é que fica isso? É complexo demais, né? Para que nem Freud explica. Viu? Eu quero dizer a você que eu usei a metáfora da floresta porque Uhum. meu objetivo está sendo alcançado. Eu queria que vocês fossem, como fizessem como vocês estão fazendo agora, né? As intervenções. Então, cada intervenção é uma trilha nova da floresta. Estão percebendo? Porque as trilhas já conhecidas, nós já, né? Já passamos por elas. Agora, essas trilhas, com o exemplo que vocês estão trazendo, né? Você falou do professor mediador. Esse professor, ele é mediador mesmo. E ele tem que ser leitor, e um leitor em potencial, um leitor assíduo, né? Um leitor voraz. Aquele que, né? Que lê em primeira pessoa, em segunda, em terceira, em todas as vozes do verbo. Ele tem que ler, ler e ler. Já pensou? Sou professora de literatura e não leio. Sou professora da educação infantil, que a leitura tem que estar presente na sala de aula do começo ao fim. E eu não leio? Que professor sou eu? Né? Como foi a minha formação? O que é que eu quero como professora? Né? Eu estou trabalhando para quem, para quem, como? O que é que eu quero? Qual o meu projeto como educadora? Certo? Gostei da Perfeito. sua intervenção, viu? Você mexeu aí num ponto fraco de muita gente, né? Que Certo, obrigada, boa noite. boa noite. Vamos passar à próxima pergunta, mas antes eu tenho um aviso a fazer. Pessoal, não sei se vocês conseguiram perceber, mas o link de presença, tá, do questionário de presença foi colocado no chat e está sendo reenviado agora. Então, vocês lembrem de assinar com o nome direitinho de vocês para que os certificados possam ser confeccionados perfeitamente, tá bom? A próxima pergunta é da Regina Florencio e ela diz: Professora, a literatura ainda é ensinada com a perspectiva e é atrelada a períodos históricos. Os livros ainda refletem essa perspectiva. Esses conceitos de período histórico de escolas literárias não engessam o ensino e aprendizado? Olha que Não, interessante. ok? Engessa o ensino e aprendizado? Não deixa o ensino engessado? Depende de como você conduz, né? Você, como mediador, como é que você conduz essa sua prática, né? Você é aquele professor que diz para o aluno, olha, a humanidade dormiu romântica e acordou realista. Isso não existe, né? Isso é um processo. Eu sempre disse que essas divisões aí, desses estilos literários, são para fins didáticos. Há um didatismo muito grande presente aí, tá certo? Então, isso foi a didática que criou essa questão, né? Sabe por quê? Porque a literatura é a história do homem, contada pelo próprio homem, né? Onde a dor é universal, a alegria é universal, o conflito é universal, o amor é universal, né? Tudo é muito universalizante, né? Perfeito. Pessoal, são muitos os comentários, eu estou acompanhando, nossa equipe está acompanhando, nós agradecemos por cada comentário, por cada elogio. Eu peço que vocês sejam pacientes, né? Quem pediu o microfone para a fala, como disse, a gente está fazendo a leitura, né, também das perguntas na sequência para que fique organizado. E a próxima pergunta, agora, é de... Só um instante. Aqui, é de Mogi. Como trabalhar literatura sem livro? Não tem livros para os alunos na escola. Olha só. Como É trabalhar literatura sem complicado, né? livro? É complexo, né? Essa questão é muito complexa. E isso a gente vem já há algum tempo, né, sobrevivendo a essa questão. Mas tem o programa do livro, da leitura, né? O FNDE, me parece,
Esse programa, ele muniu as escolas de livros. E outro problema que eu coloco para vocês é a questão das bibliotecas escolares, né? Onde os diretores, eles querem que a biblioteca seja aquele cartão postal da escola intocável, só para se olhar de longe. Isso prejudica muito, né? Então, as escolas têm livros. A gente viveu essa falta de livros até a década de 80. De 80 para cá, a gente tem, pelo menos até uns 2 anos atrás, a gente tinha programas, né? Eu convivia com a escola pública e os programas, eles atendiam às necessidades de leitura dos alunos, certo? Então, não vou dizer que a questão mercadológica não seja importante, né? A condição do acesso ao livro pelo aluno, que muitas vezes não tem a condição financeira, mas que a escola, a biblioteca tem. Eu fiz um trabalho com os bibliotecários há algum tempo na escola pública aqui em Pernambuco e eu consegui mudar um pouco essa realidade. O livro tem que ser manuseado, o livro tem que ser utilizado, o livro tem que ter as marcas de mãos, tem que ter marcas de mãos, né? Tem que ter esse registro, certo? Certo. Agora nós temos Júlia. Eu acabei passando, mas eu retornei aqui. Júlia, você pode falar, o microfone está aberto. Boa noite a todos, boa noite, professora. Boa noite, querida. A minha pergunta é o seguinte, dentro da universidade nós temos a divisão em linguística e literatura, né? Isso já é bem de tempos. Tem. No curso de letras, né? E muitos dos profissionais acabam levando esse conflito dentro de sala de aula, né? Devido a eu não dou aula de literatura, só dou aula de redação, enfim. Com isso, dentro da sala de aula, alguns professores acabam na verdade, prejudicando os alunos. Por quê? Como eu sou um professor que gosto só dos clássicos, eu não gosto dos livros atuais, sendo que o nosso público-alvo agora, que são essas adolescentes, crianças, eles já estão bem à nossa frente em questão tecnológica, então é muito fácil ele assimilar um filme hollywoodiano com um livro. Então, aí, o professor já tem um certo preconceito com os livros atuais, ele acha que não tem muito conteúdo. Então, acaba que ele vai inserir um clássico, já que, digamos, nós particularmente gostamos de Machado de Assis, eu vou inserir esse clássico para o aluno. Ele vai ter um certo rejeito, porque a escrita é totalmente diferente para ele. Mas ele vai adorar um Crônicas de Nárnia, uns Jogos Vorazes, porque tem mais a ver com a realidade dele. Então, nesse sentido, eu acabo afastando o meu aluno do hábito de leitura, porque eu quero inserir um clássico, mas ele também quer compartilhar o mundo dele, a atualidade dele. Olha, Jogos Vorazes tem assim, por que não dá para inserir, tipo, digamos, tem os Jogos Vorazes, tem um pouquinho de Machado de Assis? Tem. A questão, às vezes, é o professor contextualizar. Então, nesse sentido, o professor afasta esse aluno. Então, dentro das escolas, tem muitos docentes assim. Então, o que fazer com esses colegas docentes que têm ainda essa ideia de olhar para o aluno como se ele não fosse capaz de achar uma leitura apropriada para ele? Eu sou aquela professora que eu não... Eu defendo a leitura, certo? Sou defensora. Seja da literatura clássica, das obras mais clássicas, seja daquela literatura mais nossa, mais atual, né? Você tem que... O aluno tem que ler. Ler o seu tempo. Ler o tempo do outro, certo? É uma preferência... Aí vai muito de concepção, né? De concepção de ensino de literatura. Vai muito da concepção que você tem. Você é uma professora de livros clássicos, literatura clássica, muito bem, agora traga essa obra para os dias, para a contemporaneidade, porque aí você vai provocar no aluno o quê? Você vai sensibilizar o aluno para o ato de ler, né? Se o aluno gosta de Harry Potter, deixa ele, certo? Ler Crepúsculo, assistir ao filme, e aí por diante, certo? Eu nunca condenei a leitura, eu busco fazer assim, do limão à limonada. O importante é que o aluno leia. Agora,
Essa questão dos clássicos, inclusive, se você quiser se aprofundar um pouquinho, você vai ver Ítalo Calvino, né, porque lê os clássicos, aí você vai compreender a importância de um clássico, né, da história do meu passado, de quem estava lá atrás, né, o que foi produzido antes de mim. Isso é importante também, é você dar o acesso, né, ao aluno de conhecer a história passada e construir um link, uma ponte com a história de hoje, né? Sim, Eu vejo por aí. Sim, aí é nessa ideia, tipo, colocar eu vou começar com o aluno atual, mas eu vou pegar, vamos aqui um próximo, um pouco longe dessa literatura, mas tem muito a ver, vou colocar um clássico. Aí, aos poucos, o aluno também vai conhecendo, digamos, as leituras clássicas, para ele até saber o que foi construído antes daquele livro atual dele. Então, às vezes, se perde isso, né? A questão da construção desse aluno para a leitura, que ele já começa com o atual e esquece um pouco do antigo, porque ele tem uma visão que é chato ler. A gente tem que esquecer essas terminalidades aí, né? Essas terminações, quer dizer, né? De antigo, moderno, de clássico. Acho que a gente tem que trazer a história, o texto, né? Então, quando a gente diz, eu quero trabalhar só com a literatura clássica, eu quero trabalhar, eu sou uma professora dos clássicos, né? Então, você está fora de órbita, você, né, tem que dizer isso, você tem que estar, né, muito alinhado à literatura, né, contemporânea, o que é que se está, o seu tempo, o que é que o seu tempo produz, né? Então, a gente tem que ter esse olhar multifocal mesmo para essas questões, certo? Certo, obrigada, professora. Nada. Professora, dado o horário, agora eu irei fazer a última pergunta escrita e, na sequência, a gente abre o microfone para o pessoal, quem quiser fazer suas colocações, comentários, perguntas, tá bom? A última pergunta selecionada aqui é de Yara Reis. Ela diz: professora, qual a sua opinião sobre a literatura em contexto digital? Quanto à ressignificação das novas formas de utilização da leitura? Nada contra. Nada contra. Certo? A favor do acesso, seja ele digital. Eu sou da cultura impressa. Essa é uma postura minha, certo? Mas eu não posso fazer com que o meu aluno, né, só queira que a adesão dele seja pela cultura impressa. Não, nada contra. Todas as formas de ler levam a formação de um bom leitor. Perfeito. Nós vamos, então, abrir agora o microfone. Quem é o primeiro a falar? Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou o professor Naítalo, sou da Rede Estadual da Bahia, moro em Juazeiro, sou da Rede Municipal de Petrolina também. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Olha só, eu queria fazer algumas colocações sobre o que o pessoal vem falando, né, aí, bem rapidinho. Aqui na Bahia, nós temos a literatura como currículo, né? Agora, queria fazer um paralelo. Olha só, nós temos a literatura como currículo, mas ela não é uma disciplina isolada. A literatura é ensinada dentro da língua portuguesa, dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, o professor de língua portuguesa, ele vai ensinar também a literatura, certo? Então, eu queria levantar aqui a bandeirinha da versatilidade, né? O curso de letras é dividido entre linguística e literatura? Ok. Mas o professor se forme sabendo que ele tem que ser versátil o suficiente para dar aula das duas coisas. Porque o seu aluno, né, vai precisar beber das duas coisas, certo? Então, a gente aqui na Bahia, nós já temos esse entendimento de que o professor vai para a sala de aula do ensino médio, ele vai fazer as duas coisas, certo? Aí eu queria também comentar sobre o paralelo literatura-gramática no âmbito da sala de aula. Alguns comentários aí eu percebi que a gramática atrapalha a literatura, esse tipo de coisa. Não, eu acho que como você falou, temos que ter cuidado com como manejar esse processo. Porque se eu uso a literatura para ajudar a geografia, para ajudar a história e todas as outras áreas, como que eu vou colocar a gramática de lado? Né? Não posso, mas eu tenho que entender que eu tenho que fazer isso bem feito,
certo? E que a literatura, ela traz o exercício da leitura, e que esse exercício da leitura, ele vai ser exatamente uma ferramenta magnífica para o aprendizado da gramática, né? E que a gramática, ela seja irmã, parceira da literatura, e não inimiga, certo? Então eu queria deixar esse... Porque, por exemplo, eu sou professor de literatura no terceiro ano, no ensino médio inteiro, literatura e linguística, né? Parte gramatical, e eu não inicio uma aula, mesmo que seja de gramática, sem recitar um poema para os meus alunos ou sem trazer um trecho de um livro que eu gostei. Então, essa literatura, ela precisa ser utilizada como ferramenta para ela mesma e também para as outras disciplinas, e também a gramática, que é uma das suas irmãs, né? Então, eu acho que essa literatura, ela não pode ser tratada como no caso, como é que eu posso dizer? Esse trabalho, né, que é feito entre gramática e literatura. Você não pode misturar as coisas e fazer com que a gramática tire o brilho da literatura, né? Eu acho que depois que você faz com que o aluno ele sinta a literatura, porque, como você falou no início, eu achei magnífico, a literatura, ela provavelmente não pode ser ensinada, ela é muito mais sentida. Então, quando o aluno ele sente a literatura, aí sim você pode incorporar qualquer outra coisa, porque o aluno ele já foi contagiado, ele já foi conquistado por aquele brilho, né? E aí você vai usar música, você vai usar imagens, qualquer outra coisa que você traga esse brilho da literatura, e depois você pode incluir qualquer outro conhecimento, como você bem colocou aí, geografia, história, e também a gramática. Então, quero fazer essa defesa e agradecer pelo brilhante momento que vocês estão me proporcionando. Muito obrigado, boa noite. É na Ítalo, né? Isso. Na Ítalo, veja bem, o que você coloca aí, eu concordo com o que você coloca, certo? O professor, quando ele faz o curso de letras, ele sai habilitado para ensinar a gramática, né? Os conhecimentos linguísticos, né? A literatura. A minha crítica está nessa organização curricular, dessa malha curricular. Porque, em muitos casos, a literatura é apenas um apêndice no ensino da língua. Tanto é que é aula de língua portuguesa, né? É aula de língua portuguesa. Então, o que eu coloco, essa é uma das variáveis aí, né? Que eu coloco como um gargalo, né? Nos estudos literários, certo? Eu coloco como um gargalo. Por quê? Porque o professor, muitas vezes, ele usa como um apêndice. Sim, a literatura pode e deve dialogar, inclusive, com a gramática. Agora, a gramática que não pode ser usada, né, como pretexto para se ensinar a literatura. Certo? Ou a literatura ser um pretexto para se ensinar a gramática. A gente tem que saber dosar bem as coisas. Eu entendi o que você colocou e concordo. Certo? Apenas eu gostaria de complementar as suas reflexões. Tá certo? Exato, é isso mesmo. Nesse sentido. Certo? Exato, penso igualmente, professora, exato. Certo. Obrigado. Por nada. Perfeito. Abrimos agora o microfone para o próximo. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Olá. Olá. Olá, professora Aparecida, Olá. Boa noite. Sou o Pedro aqui, eu sou do município de São Fidélis, né? Faço curso letras, né? Estou licenciando em letras, português e literaturas aqui em Campos dos Goytacazes, do Instituto Federal Fluminense. E a colocação da Márcia Andrade hoje, ela quase inutilizou a minha participação aqui, porque era exatamente isso sobre o que eu queria falar, né? Porque a gente vê tantas queixas hoje aqui nessa sala de reunião, eu vi algumas, mas no dia a dia, entre professores de literatura e português, língua portuguesa, a gente vê essa mesma fala se repetindo, que os alunos não se interessam, e que os alunos não querem ler, que os alunos não gostam de ler, que os alunos têm preguiça de ler. Mas, na verdade, eu acho que parte dessa culpa também é dos professores,
né? Porque eu, por exemplo, no meu ensino médio, eu vivenciei o primeiro e o segundo ano, a literatura simplesmente ela era um degrau, né, para se chegar onde queria na gramática, na língua portuguesa, né? Foi como o Naítalo falou, na verdade eram 4 tempos de língua portuguesa e 1 tempo de literatura, e aí a professora ela lia uma página totalmente descontextualizada de algum livro, e dali ela arrancava alguma oração, ela tirava alguma sentença, e a gente ia esmiuçar aquilo dentro de sala de aula lá em língua portuguesa. E não se sentia o sabor daquele nem do capítulo do livro que tirar do livro inteiro, né? Não se conhecia o valor da literatura ou daquela obra literária, né? E aí, por isso o desinteresse. Ah, mas os alunos dizem não entender. Como ela falou, o professor ele é mediador, né? A gente tem que entender isso. Você está entre o livro, aquele livro de linguagem complexa, de uma linguagem mais antiga, e o seu aluno que está em um outro contexto, numa outra realidade. Então você está ali para fazer essa ponte, para fazer essa, entre aspas, tradução, né? Para que o aluno entenda o sabor que aquilo tem e se interesse por aquilo, procure saber mais, procure descobrir mais daquele universo. Aí quando eu chego no terceiro ano, eu descubro uma ilustre professora que, infelizmente, nós perdemos agora por conta da Covid-19, ainda tão nova, quando ela traz Dom Casmurro e ela faz uma exposição no pátio do colégio com as 3 turmas de terceiro ano, e alguns alunos, aqueles que se propuseram, né, eles se vestiam de alguns personagens e eles tinham que conhecer a história dos personagens. E aí uns discutiam com o outro aquilo que encontravam nos livros, procuravam os professores para entender mais, e eles mesmos explicavam quem era Bentinho, eles mesmos explicavam quem era Capitolina, quem era Dona Glória, explicavam quem era Prima Justina, né? Tão chata a Prima Justina. E eles descobriram o sabor dessa literatura, descobriram o que Machado de Assis tinha, né, de tão gostoso para oferecer em suas obras literárias, que daqui a pouco todo mundo da sala tinha o livro dos contos, né? E aí nós, no caso que eu ainda era aluno do ensino médio, nos propusemos a cada grupo trazer um conto, queríamos fazer outro trabalho daquele, trazer uma explicação de cada conto dos livros dos contos de Machado de Assis, né? Então eu acho que se a gente conseguir fazer com que esse amor que a gente leva da faculdade, que a gente leva pela literatura, essa fugacidade toda que a gente tem, se a gente conseguir fazer com que essa chama continue acesa, a gente consegue, sim, também levar essa paixão pela literatura, todo esse interesse, toda essa curiosidade. Eu acho que responsabilidade, porque em meio à internet, toda essa tecnologia toda que vem surgindo, né? Todas essas inovações, a literatura acaba que vai ficando ali, lá no fundinho do baú, né? Amarrada, amordaçada, porque é muita coisa que tira a sua atenção. E se a gente, que é professor de literatura, que cursou literatura e que ama literatura, não fizer um esforço para arrancar ele lá e mostrar o quão boa ela é e o que de bom ela tem para oferecer, realmente ela vai continuar calada, ela vai continuar morta, ela vai continuar quietinha no lugar dela. Então, acho que é responsabilidade nossa. Queria saber se você concorda com isso. Só não concordei que é o lugar dela, que não é mesmo. O lugar dela não é... Não. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Veja bem, as suas questões, elas já foram diluídas aqui, né? Mas aí eu quero destacar esse aspecto da leitura do fragmento. Ainda bem que parece que os professores estão abdicando, né, dessa prática, estão declinando. Porque antes a coisa era terrível, né? Os professores, eles levavam fragmentos de obras literárias, ou então ainda levavam aquela famigerada ficha de leitura, que já vinha lá no final do livro, né? Então, acho que a gente já percebe muito avanço, viu? Até porque, minha gente, com a literatura, a gente mexe com a memória, a gente mexe com a identidade, a gente mexe, né, com a cultura, a gente mexe com o mundo, né? A literatura é o desvendar do mundo mesmo, certo? Eu não gosto muito dos clichês, não, mas esse é um. Eu vi aqui alguém pedindo a fala, foi Carla Fracier. Isso. Parabéns, viu, pela sua intervenção, Pedro. Obrigado, professora. Muito obrigado.
Boa noite, Aparecida, e a todos. Boa noite. Fui sua aluna aqui na FSPP, é um prazer revê-la. Igualmente, querida. E muitas das suas colocações aqui vão de encontro com aquilo que eu acredito. A primeira de todas é que a literatura é a história do homem contada pelo próprio homem. E acho que foi isso que me levou para a educação, a questão da literatura, ela mostra essa reação do homem diante da história. Não é uma coisa passiva, porque na disciplina de história, por exemplo, a gente estuda os fatos, a gente compreende o momento e tudo mais. Mas a literatura é esse agir sobre esses fatos, né? Como o homem se porta, como ele se coloca. Então, isso sempre mexeu muito comigo. Então, eu tive a felicidade de, no ensino médio, ser professora, e no ensino médio só não. Durante toda a minha educação básica, eu sempre fui muito incentivada a ler, e a leitura literária também, e isso me levou para as letras, né? Então, no ensino médio, eu tive uma professora que levava a gente a ler os livros e interpretar de acordo com aquilo que a gente tinha de melhor, as nossas habilidades. Então, tinha gente que usava a linguagem do teatro, usava a linguagem musical, e assim eu fui parar na educação. Então, eu gosto da literatura por isso, essa capacidade que ela tem de humanizar, agora mesmo em época de pandemia, a gente sente muito isso, porque através da leitura, e não só a leitura literária, mas de outros gêneros, né? Seja o livro impresso, que para quem é da minha geração, nunca vai dispensar. Alguém colocou aí nos comentários do bate-papo o cheiro do livro, até aquela emoção que a gente sente quando o SEDEX vem entregar aquele pedido que a gente fez. Então, realmente é uma coisa assim mágica. E a leitura, nesses momentos de pandemia, ela tem sido algo assim humanizador. E até ajuda a gente a manter a nossa sanidade, porque tem horas que a gente fica preso, não tem que conversar, então a gente pode ler algo e se colocar no lugar do outro e vivenciar histórias e tudo mais. E também podendo escrever, não é? Colocar nas redes sociais e vivenciar momentos de empatia. Não é bem literário aquele quadro, as escritas feitas no quadro, os inumeráveis, né? Que fala das histórias das pessoas durante a Covid, mas é um gênero também que as pessoas podem falar um pouquinho da memória e da história de outros, né? Uma espécie assim de narrativa biográfica do outro, né? Então, acho isso muito interessante, essa parte que faz com que a literatura nos move, nos faz se sentir mais humanos, esse poder dela de humanizar. Nada contra as outras disciplinas, mas eu acho que a literatura, ela realmente, ela tem esse poder de humanizar. E literatura e língua acaba adentrando quase todas as áreas do conhecimento, né? Que embora você colocou, você já colocou, na verdade, né? Que a escola é quem separa em gavetinhas, né, o conhecimento, mas na verdade tinha que ser esse caminho interdisciplinar. E alguém colocou aí também sobre a questão do professor que não lê, você também colocou, né? Como é que o professor de literatura não lê? Isso é muito sério. Então, infelizmente, a gente às vezes tem na escola professores que trabalham com literatura porque não tem outra coisa, né? Para completar a carga horária. Ou no caso de Pernambuco, que a gente trabalha de forma integrada ainda, graças a Deus, né? Essa concepção de leitura integral, que realmente a língua tem que ser vivenciada e adquirida por meio da leitura mesmo. E você colocou também que o governo hoje em dia ele já tem campanhas, né, do PNLD literário, e que muito já tem melhorado, né, na questão de leitura, porque quando eu fui estudante no primário, se eu não comprasse um livro, eu não teria acesso. Eu tive muitos colegas, agora professores, que disseram que vieram ter acesso a livro, já depois do ensino médio. Então, isso é triste. Num país que a maioria ainda é analfabeta funcional, as pessoas não terem acesso
aos livros. E agora a gente tem as redes sociais, a gente tem um domínio público, temos as bibliotecas, embora muitas vezes as bibliotecas estaduais, as bibliotecas municipais, né, não são tão sortidas, né, não tem um acervo tão bom, que o ideal mesmo é que existisse biblioteca nos bairros, fosse uma coisa mais democrática, né, não só na escola, porque a biblioteca da escola fica restrita à escola. Infelizmente, ela não é aberta à comunidade. E se a gente pensa numa formação de leitores, deveria haver mais democratização, inclusive do uso das bibliotecas das escolas, né, serem disponibilizadas para a comunidade. E outra coisa que você colocou também, de como a gente trabalha a leitura na escola, né? A gente tem que vivenciá-la. Então, eu acho que a roda de leitura, mas uma roda de leitura para deleite, não com aquela imposição de ônus de fazer uma atividade depois da leitura de um livro, ela realmente deve acontecer. Eu faço isso e aos poucos eu já tenho até conseguido êxito de um aluno ler, recomendar um livro para o outro, aí às vezes aquele que realmente leu e gostaria de compartilhar, incentivar o outro, e assim, aos poucos a gente vai tentando, né? Fazer com que o aluno goste de literatura, assim como a gente também gosta. Porque se o professor não mostrar para o aluno que ele gosta de ler, como é que você vai incentivar alguém a fazer uma prática da qual você não é adepto? Porque ler só os textos que a gente é obrigado a ler para preparar uma aula ou da nossa formação não é o suficiente para formar um leitor, não é? Exato. Então, eu lhe parabenizo pelas suas colocações muito pertinentes e enriquecedoras. Obrigada. Obrigada. Também lhe agradeço aí, né? Agradeço a vocês pelas intervenções e dizer que nós somos sedutores. Nós temos que, né? Nosso papel deve ser de sedutor, né? Do aluno. Seduzir para o ato de ler, do ler. Né? Historicamente, nós sabemos que nós tivemos uma péssima formação como leitores, historicamente falando, politicamente falando, né? Nós passamos por momentos de ditaduras, né? De governos ditatoriais, e aí eu destaco aí, sempre nas minhas falas, eu faço questão de contar essa história da Era Vargas, onde se fazia, né? Incineração de livros em praças públicas. Então, com direito à ata, aos 20 e tanto, do mês de tanto, né? A presença do comandante general, não sei mais quem lá das quantas, foram queimados tantos livros do senhor Graciliano Ramos, tantos livros do senhor Jorge Amado, tantos livros do senhor José Lins do Rei. Quer dizer, aí, gente, vai refletir muito o modelo de leitor que nós temos hoje, certo? É aquela coisa das gerações, da minha ancestralidade, né? Se a minha ancestralidade foi proibida de ler, naturalmente que a outra que vem depois também foi porque a gente passou por vários regimes, né? Ditatoriais aqui no país, né? Nós estamos vivendo, inclusive, e eu não quero entrar nessa seara aí, não, né? Mas eu vou destacar aqui o regime militar e o regime e a Era Vargas. Foram duas eras e realmente, né, conseguiram desmobilizar, certo? Um grande público leitor que a gente talvez hoje estivesse influenciando numa realidade diferente, num contexto diferente. Certo, gente? Então, dizer a vocês que essa página histórica do Brasil é uma página negra, certo? Onde o livro era queimado, onde o livro era, e com direito à ata, como se aquilo fosse um ato de civismo, certo? Então, eu deixo aqui, né, o meu repúdio a esses governos ditatoriais, certo? Deixo o meu repúdio, deixa o meu nojo, dizendo melhor. Certo? Se a gente não tem um país hoje de leitores vorazes, como a gente, né, deve-se muito a esses contextos que nós vivemos. E que se a gente, né, baixar a guarda, a gente vai novamente viver momentos, né, esses mesmos momentos, certo, gente? Professora,
Ótimo. Dado ao horário, né, tem ainda muitas pessoas que gostariam de falar, de fazer perguntas. Realmente a sua exposição do tema provocou, né, esses debates que são tão importantes, mas infelizmente o tempo ele não nos permite. Então, primeiramente, gostaria já de agradecer mais uma vez pelo seu tempo disponibilizado, pela sua excelente explanação do assunto, né, por Você me pegou num momento de toda... muitas demandas, não sabe, Wesley? Mas com boa vontade a gente vem, bate um papo, conversa, né? Troca Perfeito, figurinhas. verdade, Tem muitas figurinhas, já aprendi muito aí com vocês. Foi muito bacana, isso é verdade. muito legal, né? Eu sempre me coloco na situação de aprendiz, certo? Eu me sinto Ótimo, muito feliz assim. Não estou acima nem do ótimo. bem, nem do mal, nem de ninguém. Perfeito. Então, eu gostaria de lhe dar a oportunidade agora de fazer considerações finais, se assim o desejar. A senhora gostaria de fazer alguma consideração Sim, final? quero dizer que foi assim, né? Foi muito prazeroso, foi um bate-papo. Eu quero dizer que eu passei por um estranhamento também aqui, certo? Porque pela mediação, né, da técnica, isso para mim foi muito difícil, eu tive que me reinventar aqui, Olha até só. nos meus dizeres, eu tive que me reinventar, mas que foi um prazer imenso estar conversando com o Brasil, porque aqui tem pessoas de várias regiões do país, né? Exato. E dizer assim, que eu me senti feliz porque pessoas que são lá do Rio Grande do Sul, de Minas, quer dizer, que ouviram, que eu sei que eu fui um pouco barrista porque eu me prendi muito à literatura aqui nossa, local, não saí, falei muito pouco de Guimarães Rosa, né? E a obra de Guimarães Rosa, gente, é inquestionável, né? A gente sabe que a gente está diante de um novo modelo de sertão e de sertanejo. Enquanto os nossos sertanejos aqui, né, descritos lá na década de 30, eles são colocados como vítimas, né, do sistema, não. Guimarães Rosa rompeu com isso, com essa vitimização do sertanejo, né? Certo? E aí a gente tem um Perfeito. Riobaldo, né? A gente tem um Deadorim, né? Que eles rompem com isso, eles não são vítimas de nada, pelo contrário, eles são os atores, né, da própria história, certo? Atores e autores, Perfeito. né? Então, gente, muito obrigada, foi muito bom. Eu estou à disposição. Em outro momento a gente pode voltar. Quando eu tiver com demandas menores de trabalho, eu estou assim, tendo aulas remotas também, coisas que eu disse lá na aula, né, no doutorado, que eu estou me reinventando nesses momentos. Mas eu quero dizer que foi um prazer imenso, foi um bate-papo. Nada de. Tanto é que eu ia falar só sobre a interdisciplinaridade, terminei falando sobre os direitos humanos e a literatura, né? Como ela perpassa a literatura e vice-versa, né? E aí terminei falando um pouquinho da ecocrítica, que eu teria que ter uma noite toda para falar da ecocrítica, certo? Da relação da ecocrítica com os textos literários, mas eu quero dizer que eu me sinto feliz de vocês terem gostado, pelo menos, e aí pela participação a gente está vendo que realmente existe um interesse muito grande de se discutir, né? Essa formação desse leitor literário. Quem é esse Verdade. leitor literário? Não é? Só amanhã vai nos dizer, de acordo com a nossa prática hoje. Um beijo no coração de Verdade. todos. Perfeito, Pro, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que assistiram e, Também né, agradeço a todos, juntamente, eu já falei, né? já assim, só ressaltando, a cada um de vocês que mandaram suas perguntas, seus comentários. Infelizmente, a gente não pode ler a todos, né, dado ao tempo, mas nós estamos muito gratos. E nós continuamos com o nosso projeto, né? Amanhã temos mais. Acompanhe a agenda aí nos grupos. Amanhã o quê? E Faz a propaganda aí. amanhã nós teremos duas palestras também, uma Amanhã a tarde e gente uma tem noite. uma. Com licença, Wesley. Amanhã a À gente tem vontade. uma palestra às 2 horas ou às 3 horas, se eu não me engano. Vocês conferem no grupo, na perspectiva da língua inglesa, no núcleo da língua inglesa. E às 7h30 nós temos uma palestra sobre escola pública, sobre letramento, com a professora mestra Nazarete Mariano. Perfeito. Muito bem. Viu? Então, muito obrigada a todos. A todos, tá bom, gente? Obrigada pela oportunidade. Foi muito boa a troca. Aprendi com vocês. Eu sou uma eterna aprendiz. Em sala de aula, eu sou um aprendiz. Né? Talvez uma pessoa que tem uma experiênciazinha um pouco assim, mais, né, um pouco maior, até mesmo pela minha idade, né, pelas minhas experiências de vida, mas foi muito bom aqui, né? E o que eu fiquei feliz é porque eu não esperei um público imenso desse, com pessoas do Rio Grande do Sul, de Minas, de outros estados, da Bahia, da minha querida Bahia, né, de Pernambuco e assim por diante, tá bom?
Um beijo grande Tá no coração ótimo. de todos, viu, gente? Beijo, Wesley. Tchau.